Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe. Graças a Deus estamos aí iniciando uma nova semana. Graças a Deus. Confia no Senhor, fique firme, fique forte, a despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer situação, de qualquer notícia que você tenha ouvido. Continua firme em Deus, continua acreditando nele, caminhando com ele, buscando toda a força que você precisa nele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que fala sobre o desânimo. Como é que o desânimo se instala em nossas vidas? O desânimo, ele não surge do nada. Ele passa por um processo até ele se manifestar na tua vida. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. E a minha oração é que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, a tua semana. Que Deus te dê graça, misericórdia. E que o Espírito Santo encha a tua vida. Vamos orar? Coloque-se diante do altar de Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Não eu não tenho nada. Quem tem é Deus e quem tem é o Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse tempo oportuno que estamos aqui, Pai, para compartilhar a tua palavra, para aprender das tuas coisas, para entender situações que talvez a gente ainda não esteja entendendo. E porque não entendemos, sofremos. Abençoa cada vida, cada família. Cada um que está ouvindo agora, que vai ouvir depois, que vai compartilhar, que vai ver lá no canal. Derrama da tua graça, meu Pai. O Senhor é um Deus de amor, de misericórdia. O Senhor é poderoso. O Senhor não falha. O Senhor é Deus presente. Todas as coisas estão nas tuas mãos. Pai, usa a minha vida, me capacita. Coloca teu anjo aqui do meu lado. Derrama da tua graça e do poder do teu Espírito. Essa é a minha oração. E abençoa cada um, Senhor. Visita cada um. Cobre com teu sangue cada vida, cada família. Em nome de Jesus. É que nós oramos e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Em teu nome santo. Amém. Amém? Olha, a história de hoje, que está lá em 1 Reis 18, de 20 a 40, é um texto longo. Então eu vou resumir e depois eu vou apenas ler algumas partes assim para chamar a nossa atenção, para chamar a tua atenção. Quando a gente fala de desânimo, a pessoa, já viu a pessoa falar assim? Até eu já falei assim: hoje eu acordei desanimado. Como que você dormiu super bem, tranquilo, estava feliz, o dia anterior tinha sido maravilhoso e de repente você acordou desanimado? Então, o desânimo não é algo que surge de um dia para outro. O desânimo, ele entra em nossas vidas através de um processo. O que acontece aqui nesse texto? Elias era o profeta do Senhor, um homem de Deus, que tinha intimidade com Deus, que tinha realizado grandes milagres, um homem respeitado pelo povo. E naquela época, o rei de Israel era Acabe, e a sua mulher chamava-se Jezabel. Você já deve ter ouvido falar de Jezabel, certo? A pior rainha que existiu foi Jezabel. E Acabe se deixou levar por ela, totalmente dominado por ela. Então ela trouxe para o reino de Israel os ídolos. Havia um ídolo lá que era muito cultuado na terra de Jezabel, e ela trouxe para Israel, que era Baal, uma entidade maligna. E junto com ele, não sei quantos profetas ela sustentava de Baal. Então
Foi um tempo de seca, houve uma seca extrema que trouxe grande fome, porque quando um povo se volta para o mal, existem consequências muito ruins naquela nação, naquela região, naquele país. Então, Elias estava tão cansado de tudo isso, que Elias mandou um recado para Acabe, chamou Acabe e falou assim para ele: olha, eu quero que você reúna lá no monte todos os profetas de Baal, 450 homens, e eu vou estar lá com o povo. Aí chegaram lá, olha qual foi o desafio. Isso eu estou resumindo. Depois da lição de casa você vai ler todo o texto de 1 Reis 18 e 1 Reis 19, lição de casa para essa semana, e Deus vai falar muito com você. Aí se reuniram lá, cada um montou lá um sacrifício. Eles iam sacrificar um animal. Então os profetas de Baal colocaram lá um animal para sacrificar a Baal. Só que existia aí uma regra: não podia pôr fogo. O Deus que fosse Deus verdadeiro ia queimar, sem pôr fogo. Então os profetas lá de Baal armaram todo aquele circo, 450 homens. Começaram a chamar Baal, começaram a se cortar, começaram a gritar, e isso foram horas, e nada de fogo. Tudo continuou do mesmo jeito. E lá eles continuaram. Foram horas. Quando terminou o tempo, aí Elias falou assim: bom, agora chama o povo. Chamou o povo. Olha o que Elias fez. Montou o altar com as madeiras, com 12 pedras. Cada pedra simbolizava uma tribo de Israel. Se você não sabe, Israel são 12 tribos, referente a cada filho do patriarca Jacó. Montou o altar, colocou a madeira, colocou lá o animal que ia ser sacrificado. Só que ele fez em volta daquele sacrifício, isso que eu estou resumindo para você, ele fez uma vala muito funda, e o sacrifício estava lá no meio, e mandou jogar água, muita água. Foi tanta água que molhou o animal, molhou a madeira, encheu aquele córrego que estava ao redor de água. E aí eu quero ler para você. Ele diz assim, olha, no versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então, assim que ele terminou a oração, olha o que aconteceu. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, queimou tudo, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Extraordinário. Quando o povo viu isto, todos se aproximaram, se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. O desânimo, e aí eu quero contar para você o que aconteceu depois. Isso aqui não foi tremendo? Quem é que iria desanimar após estar presente e ver um grande milagre desse?
Uma grande vitória. Algo que a gente não vê. A manifestação assim do poder de Deus de uma maneira extraordinária. A gente para ler esse texto e a gente fala, puxa, Elias deve ter só feito um milagre após isso. 100% animado, mas não aconteceu isso. E olha, o desânimo, por que o desânimo se apresenta na nossa vida? Porque ele quer nos paralisar. O desânimo é paralisador. Uma pessoa desanimada não consegue fazer nada, não quer fazer nada. Rouba a energia da pessoa. E o objetivo do desânimo é trazer uma falta de esperança para a vida da pessoa. Então, em primeiro lugar, o desânimo se manifesta quando você acredita que está sozinho. Não se isole. Olha o que diz em 1 Reis 18, 22. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Então entrou dentro do coração de Elias que ele estava sozinho. E isso é o caminho para o desânimo. Você começa a se isolar. Você não quer mais sair, você não quer mais conversar com os amigos, você não quer mais receber as pessoas na sua casa. Você quer ir para o seu quarto, fechar a porta. Isso é o caminho que leva ao desânimo. Esse é o processo. Então Elias falou: eu fiquei sozinho. E o mal, o diabo, Baal, tem 450 homens. E olha, mas olha o que diz 1 Reis 19, 18. Olha o que Deus fala para Elias. Por isso que eu falei para você ler 18 e 19. Todo o capítulo 18 e todo o capítulo 19. Também conservei em Israel 7.000 homens, né? 7.000 pessoas. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, que não adoraram aquele Deus maligno, e toda a boca que não beijou, porque além deles se ajoelharem ante a estátua lá de Baal, eles beijavam a estátua. E Deus falou para Elias: eu conservei 7.000 que não fez isso. Então Elias não estava sozinho. Apesar de parecer que ele estava, você não está sozinho. Amém? Se você ter esse sentimento e você deixar isto entrar no teu coração, esse aí é o caminho para o desânimo. Estou sozinho, ninguém liga para mim, ninguém se importa com o meu problema. Em nome de Jesus, Deus está com você em primeiro lugar. E eu tenho certeza que tem mais pessoas que se importam com você. Amém? Em segundo lugar, o desânimo se apresenta após você ter uma grande vitória, uma grande conquista. Você sabia disso? Sabe quando você se esforça, luta e conquista? E depois parece que você faz assim, ó, murcha. Essa é uma das armas do diabo. Depois de uma grande vitória, depois de você ter feito tantas coisas para chegar em um objetivo e conquistar um objetivo, você desanima, você cai. Então, toma cuidado com isso. Você fez muito para chegar a um lugar. Continue se esforçando para se manter neste lugar. Se você abrir a guarda, você vai desanimar. Olha o que diz lá em 1 Reis 18, 36 a 39. Quando chegou a hora, eu já li isso. Então se aproximou, respondeu, caiu fogo do céu, e eles disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias, ele teve essa vitória tremenda. Só que depois que ele teve essa vitória tremenda e que todos os olhos viram, olha o que aconteceu. O mal se levantou. Então,
O desânimo se apresentou através do mal que se levanta contra a nossa vida. Então é uma má notícia, é uma informação que você recebeu, é um não que você recebeu. Então isso vem e traz um desânimo. Puxa, depois dessa vitória, depois dessa grande conquista, o mal vai se apresentar. Porque o mal não quer que você continue animado. O mal não quer que você continue lutando, conquistando, levantando todos os dias, apesar dos apesares. Olha o que aconteceu. 1 Reis 19, 1, 2. Logo depois que aconteceu isso, olha o que aconteceu. Acabe, que era o rei, correu contar para Jezabel, a mulher dele, o que tinha acontecido. E o que Elias havia feito. E como havia matado todos os profetas à espada. Então, a voz do mal, Jezabel, mandou, ela não falou lá no palácio, ela mandou um mensageiro para Elias. E disse, que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com você, com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida dos meus profetas. Pensa o que aconteceu quando Elias ouviu essa mensagem. Diz a palavra que ele fugiu, foi para o deserto. Naquela palavra se instalou um desânimo. Então, após uma grande vitória, uma palavra do mal apagou tudo o que tinha acontecido. Em nome de Jesus, tome cuidado. O diabo, ele é mestre em mandar más notícias para abalar o teu emocional, para abalar o teu coração, para respingar na tua fé. Então, em nome de Jesus, olha o que diz Salmos 112, 7. Não se atemoriza, não tem medo de más notícias. Por quê? Por que eu não vou ter medo de más notícias? Porque o seu coração é firme, confiante no Senhor. Enquanto o teu coração estiver confiante em Deus, o desânimo não vai se instalar na tua vida. Em quarto lugar, o desânimo se apresenta quando você é dominado pelo medo. Você quer ficar desanimado? É só deixar o medo tomar conta da tua vida. Seja lá do que for. Medo da vida, medo de uma doença, medo do desemprego, medo de uma questão emocional, financeira. Não sei. Se o medo se instalar, você vai desanimar. 1 Reis 19, 3 e 4. Logo depois que ele recebeu lá a mensagem da tal da Jezabel, olha o que diz a Bíblia. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, outro lugar, que pertence a Judá. Ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Eu fico pensando o que ele pensou, Que ele estava chorando, não sei. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore, sentiu vontade de morrer. Olha, aquele homem que orou e caiu fogo do céu e 450 homens de Baal foram mortos. Sentiu vontade de morrer. Sabe o que foi isso? Desânimo tomou conta dele através do medo. E ele diz assim, olha o que ele diz para Deus: basta, Senhor, tira a minha vida. Cansei, porque eu não sou melhor do que meus pais. Então, o desânimo, ele se apresenta quando a gente fica com medo. Quando a gente esquece tudo que Deus já fez na nossa vida. O quanto Deus já cuidou e cuida e cuidará da minha vida e da tua. Então, em nome de Jesus, repreende todo medo na tua vida. Quando você começar a sentir medo, você fala: sai daqui, medo. A minha vida está na mão de Deus.
Quando você receber uma má notícia, um não, sai daqui em nome de Jesus, porque vai trazer desesperança, vai instalar na sua vida o desânimo. E em quinto lugar, o desânimo ele se apresenta quando nos escondemos e não lutamos. O desânimo ele pode até vir, mas você tem que se levantar, rejeitar, lutar, se posicionar. Olha o que diz. Olha o que aconteceu depois com Elias. Continuando. Ali entrou numa caverna. Ele entrou em uma caverna onde passou a noite. E ficou lá na caverna, se escondendo, temendo, tendo medo de Jezabel, tendo medo da má notícia, se sentindo sozinho. Não tem mais ninguém comigo. E Deus falou, tem mais 7.000 com você. Mas ele não enxergou, não enxergava, até que Deus falasse. Ali entrou numa caverna. 19, 1 Reis 19, de 9 a 11. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo, Elias? O que você está fazendo? Fale aí o teu nome. Por que você está aí nessa caverna se escondendo? Com medo? Vá. E Deus, ele não dá muita conversa não. Olha o que Deus fala para ele. Deus não passou a mão na cabeça de Elias. Tadinho, eu sei que tá duro, Elias. Eu sei que deve estar tão difícil para você, não é? Essa fase? Não. Deus não faz isso. Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, então Deus mandou ele sair da caverna e deu coisas para ele fazer. Unge. Ele era o profeta, então era ele que ungiu o rei. Unja Azael como rei da Síria, o novo rei. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, porque Acabe ia cair. E Jezabel também, os dois caíram. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Então você já vai ungir quem vai ficar no teu lugar, que eu vou te levar. Irmãos, nós não fomos chamados para ficar na caverna. Deus tem trabalho para nós. O desânimo quer se instalar na tua vida para você ficar na caverna, para você não fazer o que é para fazer e ser roubado. Aí ele fala assim, olha: quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, os novos reis, né? Eliseu matará. Eu vou botar tudo no lugar. Também, aí ele fala aqui, que eu já li para você: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, olha como o desânimo é perigoso. Esses pontos que eu citei para você são aqueles pontos que o diabo usa para instalar o desânimo na tua vida. E isso ele vai fazer sempre. Mas quando você tem o conhecimento da palavra, você vai rejeitar e não vai entrar no jogo do diabo. Em Salmo 42:5 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espere em Deus. Não deixa a tua alma ficar abatida por causa de determinadas situações na tua vida. Espere em Deus, confia nele, que ele vai trabalhar. Ele trabalha. Nunca se viu Deus que trabalha dia e noite por aqueles que o amam. E para terminar, Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, olha o que Jesus Cristo fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou trazer alívio para a tua vida. Tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. As coisas de Deus não pesam.
E Deus, o teu pesa, o teu jugo pesa, mas de Deus não. Troca. Coloca Deus na tua vida. Descansa em Deus. Ele vai trazer alívio para a tua alma. Porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Apenas continue. Apenas continue. Não desista. Confie em Deus, que a parte dele você pode ter certeza que ele já fez. Não desanime. Vamos orar? Entrega aí a tua vida no altar de Deus, a tua família. Durante a oração também eu vou fazer um convite se você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo. Você que nunca entregou tua vida para Jesus, eu não estou falando de uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é o Salvador, Senhor, Deus, que morreu na cruz, no meu lugar, no teu lugar, e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, à destra, ao lado direito de Deus. E Ele quer entrar na tua vida. As pessoas dizem assim: mas eu acredito, não preciso fazer oração. Não existe casa vazia. Não existe coração vazio. Ou o teu coração é de Jesus Cristo, ou ele é do mal. Não existe meio termo. Esse é um grande engano. Sabe, não existe em cima do muro. Estar em cima do muro já é estar do lado do mal. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço demais por essa palavra. Edificou tanto a minha vida. Eu precisava muito dessa palavra. Senhor, que nós estejamos atentos aos passos, ao processo pelo qual o desânimo se instala na nossa vida. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, renova nossas forças, cobre-nos com o sangue de Jesus Cristo, nos livra de todo o mal. Vá à nossa frente, Senhor. Esteja guardando a nossa parte de trás, porque às vezes nós não sabemos o que está atrás de nós, mas o Senhor está lá nos guardando, o Senhor está à frente nos direcionando, o Senhor faz um caminho no deserto, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. Tira de nós esse sentimento de isolamento, o medo, fracasso, talvez porque não estejamos fazendo determinada coisa e nós nos sentimos fracassados. Em nome de Jesus Cristo, isso não é uma verdade. Quem está com Deus, quem anda com Deus, quem crê em Deus, jamais será um fracassado. Que a gente não tema más notícias. Nos ajuda, meu Deus. Nos capacita, nos fortalece, dá-nos uma semana de vitórias, de boas notícias. O Senhor, e só o Senhor, é aquele que traz à existência o que não existe. Senhor, aquilo que não existe, traga a existência em nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades. Pai, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, nos guarda e nos livra de todo mal. Coloca teu anjo guerreiro dia e noite do nosso lado, meu Deus. E você que quer entregar a tua vida para Jesus, faça essa oração de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra, eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Traz alívio para o meu coração, para a minha alma. E hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu declaro que a partir de agora, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida.
E é em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Vai, igreja. Procure uma igreja que realmente ensine a palavra de Deus. Que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador. E caminhe com Ele. Leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia a partir dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E você vai começar a entender bastante coisa. Amém? E vá à igreja. Não existe um cristão, aquele que crê em Cristo, fora da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz. Se foi bênção para você, compartilha. Se inscreva lá no meu canal. O endereço está aí na minha primeira página do Facebook. Em nome de Jesus. E se Deus permitir, semana que vem nós estamos aqui. Para a honra e glória dele.